Olá, Pai seja convosco. Sejam todos muito bem-vindos ao capítulo 12, onde vamos explorar de maneira profunda e significativa a obra redentora de Cristo. Antes de começarmos, quero expressar minha gratidão por cada um de vocês que tem se dedicado a acompanhar este estudo. Se você está chegando agora, seja especialmente bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo edificante que temos preparado para você. Lembrem-se, o empenho e a dedicação são o segredo do sucesso nesta caminhada com Cristo. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria e vida, e nossa jornada juntos tem sido uma busca pela compreensão mais profunda do que Deus tem revelado em sua palavra. Quero incentivar cada um de vocês a manter um diálogo contínuo. Comentem, compartilhem suas reflexões, dúvidas e experiências. Este espaço é nosso para crescermos juntos na fé. Além disso, não deixem de verificar outros temas do canal. Temos uma biblioteca diversificada de conteúdos que podem enriquecer ainda mais a sua caminhada espiritual. Espero que este capítulo seja não apenas informativo, mas transformador. Que cada palavra seja um convite para uma maior intimidade com Cristo e uma compreensão mais profunda do seu amor redentor. Desejo a todos uma experiência enriquecedora nesta aula. Que a luz da verdade divina ilumine o caminho de vocês. Continuem conosco até o final do vídeo e aproveitem cada momento desta jornada pela redenção. Boa aula a todos! Que Deus os abençoe ricamente. Antes de nos aprofundarmos no capítulo 12 e explorarmos as maravilhas da obra redentora de Cristo, permitam-me contextualizar a importância dessa obra em nossas vidas. A obra de Cristo, meus queridos, é o cerne da nossa fé, o alicerce sólido sobre o qual construímos nossa esperança e salvação. É como a peça central de um quebra-cabeça divinamente elaborado, onde cada detalhe se encaixa para revelar o retrato completo do amor de Deus por nós. Imagine a grandiosidade de uma obra que transcende o tempo e o espaço, que não se limita a um grupo específico, mas é para todos, para cada alma sedenta de redenção. Jesus e seu sacrifício na cruz tornaram-se a ponte que conecta o divino ao humano, o celestial ao terreno. Essa obra é a resposta divina ao clamor da humanidade por redenção e reconciliação. Ao longo dos séculos, teólogos se dedicaram a desvendar as complexidades dessa obra, explorando as múltiplas facetas que a compõem. A vitória de Cristo sobre Satanás, a teoria da satisfação, a visão de Arminio e Wesley sobre a expiação universal, todas essas reflexões enriquecem nossa compreensão, proporcionando uma visão panorâmica da magnitude do que Deus realizou por meio de seu Filho. Neste capítulo, mergulharemos nas profundezas da expiação, encarando-a como uma joia multifacetada, onde cada brilho revela um aspecto único desse divino mistério. A reconciliação, propiciação, substituição, vitória e a revelação do amor divino são facetas que, juntas, formam essa obra extraordinária. Sintam-se convidados a explorar essas facetas comigo, a contemplar a beleza e a complexidade da obra de Cristo. E, claro, não se esqueçam de compartilhar suas reflexões nos comentários, pois este é um espaço para o diálogo, o aprendizado mútuo e o crescimento na fé. Que a luz da verdade divina brilhe intensamente sobre cada um de nós, guiando-nos nesta jornada pela redenção. Vamos adiante, firmes na esperança e cheios de gratidão pela obra magnífica do nosso Salvador. É com grande entusiasmo que inicio este capítulo, ansioso por compartilhar com vocês um mergulho profundo na história e nas múltiplas facetas da obra extraordinária de Cristo. Nosso objetivo aqui é claro, desvendar, compreender e apreciar a grandiosidade dessa narrativa divina que moldou não apenas a história da humanidade, mas também o destino eterno de cada alma. Ao longo das páginas deste capítulo, conduzirei vocês por uma jornada através do tempo, revisitando os primórdios da obra redentora de Cristo. Desde os antigos, passando pelos medievais, reformados até os arminianos e wesleyanos, exploraremos as diferentes nuances que teólogos ao longo dos séculos trouxeram para a compreensão dessa magnífica obra. A obra de Cristo, como uma joia de múltiplas facetas, será revelada diante de nossos olhos curiosos. Reconciliação, propiciação, substituição, vitória, resgate e a manifestação do amor divino são facetas que compõem essa joia divinamente trabalhada. Cada uma delas é como um raio de luz, iluminando uma parte única dessa história celestial.
Este capítulo não é apenas uma exploração teológica, é uma jornada para o coração da nossa fé. Ao desvendar as várias facetas da obra de Cristo, buscamos não apenas conhecimento, mas uma compreensão mais profunda de como essa obra ressoa em nossas vidas diárias, como ela molda nossa identidade como seguidores de Cristo. Convido a cada um de vocês a se envolverem ativamente nesta exploração. Compartilhem suas reflexões, dúvidas e insights nos comentários, pois este é um espaço de diálogo e aprendizado conjunto. Juntos, vamos explorar as profundezas dessa obra divina, permitindo que ela toque nossos corações e transforme nossa compreensão do amor incomparável de Deus. Ao iniciarmos este capítulo, embarcaremos em uma jornada fascinante pelo corredor do tempo, explorando as diversas fases do entendimento teológico da obra redentora de Cristo. Imagine caminhar pelas passagens da história, desde os primórdios do cristianismo até os dias dos teólogos arminianos e wesleyanos, cada período contribuindo para a complexidade e profundidade dessa compreensão. Ao contemplarmos as eras antigas, percebemos como Jesus e seus seguidores inicialmente compreenderam a importância da obra redentora. Uma visão da vitória de Cristo sobre Satanás emerge, ancorada em uma cosmovisão que reconhece a existência do demoníaco e na convicção de que, pela encarnação, morte e ressurreição, Cristo triunfou sobre as forças malignas. Avançando no tempo, adentramos a era medieval, onde a teoria da satisfação ganha destaque. Agostinho, Anselmo e Abelard contribuem com diferentes ênfases, destacando a necessidade de uma satisfação pelo pecado para que Deus pudesse perdoar. Suas perspectivas refletem também os contextos sociais da época, como o sistema feudal. Os reformadores, em um cenário de mudanças políticas, sintetizam a teoria da satisfação, enfatizando a ideia de que o pecado é uma transgressão da lei, não da honra de Deus. Lutero e Calvino, figuras proeminentes desse período, trazem nuances adicionais à compreensão da substituição e vitória de Cristo. Jacob Arminio e John Wesley, em épocas posteriores, desafiam a visão de uma expiação limitada, defendendo que Cristo morreu por todos. Arminio destaca que o preço da morte de Cristo foi para todos, enquanto Wesley populariza a doutrina da reconciliação, ressaltando o alcance universal da obra de Cristo. Essa narrativa histórica é como um fio condutor que nos conduzirá a uma compreensão mais profunda da obra de Cristo. Estou ansioso para explorar esses diferentes períodos e teorias, conectando-nos às raízes do pensamento teológico e fortalecendo nossa compreensão do impacto da obra de Cristo ao longo dos séculos. Prepare-se para uma imersão enriquecedora nesta rica tapeçaria teológica. Neste próximo slide, vamos aprofundar nosso entendimento sobre as teorias que emergiram ao longo da história, delineando a evolução do pensamento teológico sobre a obra de Cristo. Cada período, dos antigos aos arminianos e wesleyanos, deixou uma marca única, contribuindo para a complexidade e riqueza dessa compreensão. Iniciaremos nossa exploração nos tempos antigos, onde a ênfase recaía na vitória de Cristo sobre Satanás. Ao adentrarmos esse período, perceberemos como essa visão estava intrinsecamente ligada a uma cosmovisão que reconhecia a existência e a atuação do demoníaco. A obra de Cristo era interpretada como a destruição das forças malignas pela cruz, uma vitória definitiva e transformadora. Avançaremos, então, para a era medieval, onde a teoria da satisfação ganhou destaque. Autores como Agostinho, Anselmo e Abelard moldaram suas perspectivas, destacando a necessidade de uma satisfação pelo pecado para obter o perdão divino. Esse período reflete não apenas considerações teológicas, mas também contextos sociais, como o sistema feudal, que influenciaram as ênfases teológicas. Na era dos reformadores, assistiremos a uma síntese da teoria da satisfação, mas com modificações significativas. A compreensão do pecado como uma transgressão da lei, não da honra de Deus, e a ênfase na substituição e vitória de Cristo ganharão proeminência. Lutero e Calvino desempenharão papéis cruciais nessa evolução. Por fim, exploraremos as perspectivas arminianas e wesleyanas, que desafiam a visão de uma expiação limitada. Arminio e Wesley argumentam que Cristo morreu por todos, destacando a universalidade da expiação. Esse desdobramento posterior revelará como o pensamento teológico continuou a evoluir, adaptando-se aos desafios e questionamentos de sua época. Essa jornada pela evolução das teorias sobre a obra de Cristo será uma oportunidade para compreendermos como as interpretações foram moldadas pelos contextos culturais e filosóficos de cada era.
Prepare-se para uma imersão na rica tapeçaria teológica que se desdobrou ao longo dos séculos. Ao explorarmos a visão dos teólogos antigos sobre a obra de Cristo, somos imediatamente conduzidos a um contexto em que a ênfase recaía de maneira marcante na vitória de Cristo sobre Satanás. Esta interpretação, intrinsecamente ligada à cosmovisão da época, delineava a obra redentora como um confronto cósmico entre as forças do bem e do mal. Os antigos teólogos percebiam Cristo não apenas como o Salvador da humanidade, mas como o conquistador que triunfava sobre as potestades das trevas. A crucificação não era apenas um meio de perdão, mas um evento cósmico no qual Cristo despojava Satanás de seu poder e autoridade. Essa visão ressoa claramente nas antigas profecias, especialmente em Gênesis 3:15, onde a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa linguagem simbólica se desdobrava na compreensão dos teólogos antigos, retratando a obra de Cristo como a derrota definitiva do inimigo espiritual da humanidade. Além disso, essa perspectiva da vitória de Cristo sobre Satanás estava profundamente entrelaçada com a mentalidade da época, onde as forças demoníacas eram percebidas como uma ameaça constante. A obra de Cristo não apenas oferecia perdão, mas libertação da opressão espiritual, representando uma esperança palpável em um mundo assolado por forças invisíveis. Assim, ao contemplarmos a visão dos teólogos antigos sobre a obra de Cristo, somos instigados a mergulhar em um entendimento único e vigoroso, onde a cruz é mais do que um ato redentor, é o palco da vitória triunfante de Cristo sobre as forças espirituais que buscavam manter a humanidade cativa. Essa ênfase na vitória cósmica moldou profundamente a compreensão da obra de Cristo na Era Antiga, uma narrativa que ecoa através dos séculos na tradição cristã. Nessa jornada pela compreensão da vitória de Cristo sobre Satanás, mergulhamos nas páginas inspiradas da Bíblia, onde a fundamentação bíblica dessa visão se revela de maneira profunda e transformadora. Ao analisarmos algumas passagens-chave, somos convidados a contemplar a riqueza desses textos que sustentam a narrativa da vitória cósmica de Cristo. Mateus 12.28,29. Neste trecho, encontramos Jesus declarando que, pelo Espírito de Deus, ele expulsa demônios, evidenciando que o reino de Deus chegou sobre a terra. A analogia de amarrar o valente para saquear a sua casa revela uma autoridade irresistível, ilustrando a vitória de Cristo sobre as forças malignas. Efésios 2.1. Paulo, ao escrever aos Efésios, ressalta a condição anterior da humanidade, marcada pela morte espiritual devido ao pecado. No entanto, a narrativa se transforma quando Cristo entra em cena, concedendo vida àqueles que estavam espiritualmente mortos. Essa ressurreição espiritual representa uma vitória sobre as forças que escravizavam. Gênesis 3.15. A promessa no jardim do Éden ecoa ao longo das eras, delineando a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Essa profecia simbólica, compreendida pelos teólogos antigos, destaca a vitória futura de Cristo sobre Satanás. Colossenses 2.15. Paulo, mais uma vez, ressalta a vitória de Cristo na cruz, despojando os principados e potestades. A linguagem de torná-los espetáculo público demonstra não apenas a derrota, mas a exibição triunfante sobre essas forças espirituais. Ao meditar sobre esses versículos, sou levado a reconhecer a solidez bíblica dessa visão da vitória de Cristo sobre o mal. Essas passagens não apenas sustentam teologicamente essa perspectiva, mas também oferecem uma base firme para compreendermos a grandiosidade da obra redentora de Cristo, que vai além do perdão, alcançando a libertação e a vitória sobre as forças espirituais adversas. A teoria da satisfação na Era Medieval. Embarcaremos em uma jornada fascinante até a Era Medieval, um período repleto de profundas reflexões teológicas que ecoam através dos séculos. Nesse cenário intrincado, a teoria da satisfação emerge como a interpretação predominante da obra redentora de Cristo. No coração dessa teoria, buscava-se entender a necessidade de uma satisfação pela ofensa cometida contra Deus por meio do pecado. Este conceito complexo tornou-se uma peça central nas discussões teológicas da época, mesmo coexistindo com outras interpretações igualmente vigorosas. A ênfase na satisfação pela transgressão divina e a reparação alcançada através da morte de Cristo são pontos cruciais que desvendaremos nesta exploração. Como um facho de luz lançado sobre as preocupações teológicas medievais, este slide oferecerá um vislumbre das intricadas discussões que moldaram a compreensão da obra redentora de Cristo naquela era singular.
Interpretações medievais e ênfases diferentes. Neste próximo slide, adentraremos as complexidades da teoria da satisfação durante a era medieval. Destacaremos três notáveis teólogos, Agostinho, Anselmo e Abelard, que abraçaram essa interpretação, mas com nuances distintas que enriqueceram o debate teológico. Agostinho, com sua influência profunda, trouxe uma ênfase única à mediação de Cristo na obra redentora. Como suas ideias reverberaram no contexto medieval, moldaram uma perspectiva que considerava a intercessão do Salvador como crucial para a reconciliação humana com Deus. Anselmo, por outro lado, concentrou-se na necessidade de reparação, acentuando a importância da morte de Cristo como um ato que não apenas satisfez a justiça divina, mas também restaurou a ordem quebrada pela transgressão humana. Abelard, com sua abordagem mais dialética, trouxe nuances adicionais, explorando a reconciliação com Deus de uma maneira que ressoou com as questões filosóficas de sua época. Neste slide, mergulharemos nas interpretações únicas desses teólogos, examinando como suas ênfases distintas contribuíram para a compreensão medieval da obra redentora de Cristo. Ao entendermos suas perspectivas, seremos capazes de apreciar a riqueza e a diversidade do pensamento teológico que floresceu durante esse período significativo da história cristã. Teólogos medievais: Agostinho, Anselmo e Abelard. Ao explorarmos as interpretações medievais da obra de Cristo, nos deparamos com três figuras teológicas notáveis: Agostinho, Anselmo e Abelard. Cada um desses pensadores contribuiu de maneira única para o entendimento da teoria da satisfação. Agostinho, a mediação profunda de Cristo. Em sua notável influência, Agostinho trouxe uma perspectiva que ressaltava a mediação profunda de Cristo na obra redentora. Sua abordagem destacava a importância crucial da intercessão do Salvador para a reconciliação entre a humanidade e Deus. Ao mergulharmos nas escritas de Agostinho, descobrimos como sua visão influenciou as concepções medievais da intercessão divina. Anselmo, a necessidade de reparação. Anselmo, por sua vez, concentrou-se na necessidade de reparação. Sua ênfase recaía na importância vital da morte de Cristo como um ato que não apenas satisfazia a justiça divina, mas também restaurava a ordem divinamente estabelecida, quebrada pela transgressão humana. No entendimento de Anselmo, a cruz representava a restauração da justiça e harmonia divinas. Abelard, uma abordagem dialética. Abelard trouxe nuances adicionais à teoria da satisfação com sua abordagem mais dialética. Explorando a reconciliação com Deus de uma maneira que ressoava com as questões filosóficas de sua época, Abelard ofereceu uma perspectiva que dialogava com as complexidades da fé e da razão. Suas contribuições destacaram a diversidade de pensamento durante esse período. Ao analisarmos as ênfases desses teólogos medievais, ganhamos uma compreensão mais profunda das complexidades teológicas que moldaram a compreensão da obra redentora de Cristo na Idade Média. Influência da teoria da satisfação no contexto feudal. Ao mergulharmos na influência da teoria da satisfação durante a Idade Média, torna-se imperativo compreender seu profundo entrelaçamento com o contexto feudal da época. A teoria não era apenas uma construção teológica distante, ela ecoava e se integrava de maneira intrínseca nas complexidades da sociedade feudal. No cenário feudal, caracterizado por estruturas hierárquicas rígidas e uma noção profundamente arraigada de justiça e ordem, a teoria da satisfação encontrou solo fértil. A ideia de que a morte de Cristo não apenas aplacava a ira divina, mas também restaurava a ordem cósmica, alinhava-se harmoniosamente com a mentalidade feudal. Nesse contexto, onde o senhor feudal representava a autoridade máxima e a transgressão das leis era encarada como uma ofensa não apenas ao indivíduo, mas à ordem divina, a teoria da satisfação ganhava ressonância. A crucificação de Cristo passou a ser vista não apenas como um ato de misericórdia divina, mas como a restauração da ordem moral fundamental para a estabilidade da sociedade feudal. Essa simbiose entre a teoria da satisfação e o contexto feudal não apenas influenciou a compreensão teológica, mas também moldou a cosmovisão da sociedade medieval. Ao explorar essa interconexão, somos levados a apreciar como as construções teológicas não existem em um vácuo, mas são moldadas e moldam os tecidos mais amplos da cultura e sociedade de uma época. Reformadores e suas contribuições para a teoria da satisfação.
Neste slide, aprofundaremos nossa análise, focando nas contribuições específicas de dois gigantes da Reforma, Martinho Lutero e João Calvino, para a síntese da teoria da satisfação. Ambos os reformadores desempenharam papéis fundamentais na elaboração e no refinamento dessa doutrina central da redenção. Vamos explorar as nuances trazidas por Lutero, conhecido por sua ênfase na justificação pela fé, e por Calvino, cuja teologia sistemática contribuiu para uma compreensão mais abrangente da obra expiatória de Cristo. Lutero, ao destacar a importância da fé como meio de justificação diante de Deus, adicionou uma dimensão pessoal e relacional à teoria da satisfação. Suas convicções sobre a graça e a misericórdia divina moldaram a compreensão da redenção como um ato amoroso de Deus em direção à humanidade caída. Por outro lado, Calvino, com sua abordagem mais sistematizada, trouxe uma clareza teológica única à teoria da satisfação. Sua ênfase na soberania divina e na expiação eficaz ressaltou a obra redentora de Cristo como parte de um plano divinamente ordenado para a salvação daqueles predestinados desde a eternidade. Ao explorarmos as contribuições desses reformadores, percebemos como suas perspectivas únicas enriqueceram e consolidaram a teoria da satisfação, tornando-a uma doutrina profundamente enraizada na teologia reformada. Essa síntese magistral continua a influenciar a compreensão cristã contemporânea da obra de Cristo, desafiando-nos a mergulhar mais profundamente na riqueza da redenção proporcionada por Nosso Senhor. Reformadores e suas contribuições para a teoria da satisfação. Ao explorar o pensamento dos reformadores, especialmente Martinho Lutero e João Calvino, neste slide, pretendo destacar as contribuições únicas que cada um trouxe para a síntese da teoria da satisfação. Cada reformador, com sua abordagem distintiva, enriqueceu a compreensão teológica da obra redentora de Cristo. Martinho Lutero. Lutero, conhecido por sua ênfase na justificação pela fé, acrescentou uma dimensão pessoal e relacional à teoria da satisfação. Sua convicção sobre a graça e a misericórdia divina moldou a redenção como um ato amoroso de Deus em direção à humanidade caída. Vamos explorar como sua teologia destacou a importância da fé como meio de justificação diante de Deus. João Calvino. Por outro lado, Calvino, com sua abordagem sistematizada, trouxe clareza teológica única à teoria da satisfação. Sua ênfase na soberania divina e na expiação eficaz ressaltou a obra redentora de Cristo como parte de um plano divinamente ordenado para a salvação daqueles predestinados desde a eternidade. Vamos investigar como a visão de Calvino contribuiu para uma compreensão mais abrangente da expiação. Ao analisar as contribuições desses reformadores, buscamos não apenas entender o passado, mas também reconhecer a relevância contínua dessa síntese na teologia cristã contemporânea. A obra de Cristo, como entendida por Lutero e Calvino, continua a desafiar e inspirar a maneira como percebemos a redenção e a magnificência do sacrifício divino em nosso presente. Ao abordar as modificações introduzidas pelos reformadores na teoria da satisfação, torna-se crucial entender como figuras como Martinho Lutero e João Calvino moldaram e ajustaram a compreensão teológica da obra redentora de Cristo. Um aspecto fundamental dessas modificações está relacionado aos conceitos de justiça e lei. Justiça na perspectiva dos reformadores. Lutero, por exemplo, trouxe uma ênfase significativa na justificação pela fé. Sua compreensão da justiça divina não estava mais vinculada à estrita observância da lei, mas à aceitação graciosa de Deus por meio da fé. A justiça, então, não era alcançada por méritos humanos, mas era imputada aos crentes por meio da fé em Cristo. Essa modificação destacou a natureza imerecida da graça divina na obra redentora. A lei como guia moral. Outra modificação essencial foi a redefinição do papel da lei na teologia dos reformadores. Calvino, em particular, viu a lei não apenas como um meio de justificação, mas como um guia moral para os crentes regenerados. Em vez de ser um fardo impossível de ser cumprido para obter salvação, a lei tornou-se uma expressão da vontade de Deus para a vida do crente redimido. Essa mudança na perspectiva da lei influenciou profundamente a compreensão do papel contínuo da obra redentora na vida cristã. Dessa forma, ao analisar as modificações dos reformadores, observamos uma transformação significativa na compreensão da justiça divina e da função da lei na vida do crente.
Essas adaptações não apenas enriqueceram a teologia da satisfação, mas também forneceram uma base sólida para a compreensão da relação entre a obra de Cristo, a justiça divina e a vida moral do cristão. Ao adentrar na perspectiva de Armínio e na ênfase wesleyana, encontramos uma reação marcante contra a ideia da predestinação e um foco vibrante na oferta universal de reconciliação em Cristo. Este ponto de vista oferece uma contribuição singular para a compreensão da obra de Cristo. Reação de Armínio à predestinação. Jacobus Arminius, em reação à teologia reformada da predestinação incondicional, propôs uma abordagem conhecida como arminianismo. Armínio defendeu a ideia de que a salvação não é predestinada de forma arbitrária, mas que Deus concede a todos a oportunidade de aceitar ou rejeitar a oferta redentora. Ele enfatizou o papel da liberdade humana na resposta à graça divina. Essa perspectiva destaca o amor redentor de Deus, estendendo a oferta de salvação a todos, sem restrições predestinacionistas. A ênfase wesleyana na oferta universal. A tradição wesleyana, liderada por John Wesley, complementou essa ênfase na oferta universal de reconciliação. Wesley acreditava que a graça de Deus está disponível a todos, independentemente de qualquer predestinação. A ideia de graça preveniente destacava a iniciativa divina que capacita a resposta humana à oferta de salvação. Wesley enfatizou que Cristo morreu por toda a humanidade, tornando a redenção acessível a todos, e que a salvação é alcançada através da resposta voluntária da fé. Ao explorar essas perspectivas, somos desafiados a considerar a abrangência do amor redentor de Deus e a importância da liberdade humana na resposta à obra de Cristo. Armínio e Wesley trouxeram nuances cruciais para o debate teológico, destacando a universalidade da oferta de reconciliação e o papel ativo da escolha humana na resposta à graça divina. Em minha exploração das passagens bíblicas que fundamentam a ideia de expiação universal, deparei-me com textos impactantes que reforçam a compreensão de que Cristo morreu por todos, sustentando a visão de Armínio e Wesley. João 1,29 Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Neste versículo, João Batista proclama a chegada de Jesus como o Cordeiro de Deus. A expressão tira o pecado do mundo enfatiza a natureza universal da obra de Cristo, indicando que seu sacrifício tem implicações para toda a humanidade. João 6,31 O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. A metáfora do pão usada por Jesus nesse contexto realça sua missão redentora como algo que oferece vida ao mundo. Essa amplitude de alcance é consistente com a ideia de uma expiação que se estende a toda a humanidade. 1 João 2,2 Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. A clareza deste versículo é notável. A propiciação de Cristo não é limitada a um grupo específico, mas abrange os pecados do mundo inteiro. Aqui, a universalidade da expiação é explicitamente afirmada, corroborando a visão de que Cristo morreu por todos. Essas passagens bíblicas fundamentam a compreensão de que a obra redentora de Cristo tem implicações universais, oferecendo redenção e reconciliação a toda a humanidade. Elas fornecem um alicerce sólido para a perspectiva de Armínio e Wesley sobre a expiação universal, destacando a amplitude do amor e da graça divina que se estende a todos, convidando cada indivíduo a participar da salvação oferecida por meio de Cristo. Ao mergulhar na seção sobre a expiação multifacetada, fui confrontado com a complexidade e a riqueza dessa doutrina central da fé cristã. A ideia de uma expiação multifacetada sugere que a obra redentora de Cristo não pode ser reduzida a uma única dimensão ou explicação simplista. Em vez disso, ela se revela como uma joia de muitas facetas brilhantes, cada uma iluminando uma perspectiva única desse magnífico mistério. Imaginei essa expiação como uma joia deslumbrante, onde cada faceta representa um aspecto singular da obra de Cristo. Cada ângulo revela uma verdade profunda e essencial sobre o sacrifício do Filho de Deus na cruz. Essas facetas não competem entre si, mas se complementam, formando uma obra complexa e harmoniosa que transcende nossa compreensão finita. Ao considerar essa abordagem multifacetada, fui levado a refletir sobre a natureza abrangente da expiação. Ela não é uma solução simplista, mas uma resposta divina à complexidade do pecado e da separação entre Deus e a humanidade. Cada faceta, como reconciliação, propiciação, substituição e vitória, contribui para a compreensão completa do que Cristo realizou na cruz.
Essa introdução à expiação multifacetada despertou em mim uma profunda apreciação pela riqueza teológica presente na obra de Cristo. Cada faceta é como uma nota na sinfonia da redenção, contribuindo para a harmonia do plano divino para a salvação da humanidade. Essa abordagem multifacetada não apenas enriquece nossa compreensão, mas também nos convida a uma adoração mais profunda diante da magnitude do sacrifício de Cristo. Portanto, ao explorar essa joia de muitas facetas, anseio por desvendar as nuances e os significados mais profundos por trás de cada aspecto da expiação. Que essa jornada teológica me conduza a uma apreciação mais profunda da grandiosidade da obra de Cristo e inspire uma devoção renovada a quem deu tudo por amor a nós. Ao mergulharmos neste slide, somos conduzidos à rica profundidade da faceta da reconciliação, uma das faces cintilantes da expiação multifacetada. A metáfora de reconstruir a ponte entre Deus e a humanidade ressoa como uma imagem poderosa, ilustrando vividamente a obra redentora de Cristo na cruz. A compreensão desse processo envolve não apenas a restauração de um relacionamento, mas a reconstrução de uma ligação que fora danificada pela presença do pecado. O título Reconciliação, reconstruindo a ponte entre Deus e a humanidade sugere não apenas um ato de reparo, mas um ato de engenharia celestial, onde Cristo é o arquiteto que, com maestria, refaz os laços que foram rompidos. A narrativa deste slide destaca a beleza intrínseca desse ato divino, revelando não só a magnitude do dano causado pelo pecado, mas também a sublime habilidade de Cristo em restaurar, renovar e reconciliar. Ao guiar o espectador por citações bíblicas e análises profundas, pretende-se não apenas transmitir informações, mas criar uma experiência imersiva que permita sentir a magnitude da reconciliação. É uma jornada que nos conecta emocional e espiritualmente à grandiosidade da obra de Cristo na cruz. No coração deste próximo slide, desvendaremos a magnífica faceta da propiciação, uma verdadeira pedra preciosa na joia resplandecente da expiação. O título Propiciação, a satisfação da justiça divina inicia nossa jornada na compreensão mais profunda de como Cristo, ao se oferecer como sacrifício, não apenas apaziguou, mas completamente satisfez a justiça divina. A palavra propiciação carrega consigo um peso teológico significativo, e este slide busca desvendar as camadas desse conceito, destacando como Cristo, na sua oferta sacrificial, não apenas apagou nossos pecados, mas também atendeu plenamente às demandas da justiça divina. A narrativa levará os espectadores a uma análise teológica, mergulhando nas Escrituras e destacando passagens específicas que ilustram a grandiosidade dessa obra redentora. Cada palavra e imagem escolhida para este slide tem o propósito de transmitir não apenas informações, mas uma experiência espiritual que ressoa com a profundidade da propiciação. O objetivo é conectar o espectador não apenas intelectualmente, mas também emocionalmente, proporcionando uma compreensão vívida da importância dessa faceta na obra de Cristo. Chegando à conclusão deste capítulo profundo e revelador sobre a obra de Cristo, é impossível não ficar maravilhado com a complexidade e riqueza dessa redentora narrativa. Recapitular tudo o que exploramos juntos é como contemplar um intricado mosaico, onde cada faceta se encaixa com precisão para revelar um quadro divino. Ao longo de nossa jornada, desvendamos os mistérios da ressurreição, mergulhamos nas promessas bíblicas que ecoaram através dos séculos, exploramos as diversas teorias que tentaram decifrar o inexplicável. Das ênfases dos teólogos medievais à síntese dos reformadores e à visão ampla de Arminio e Wesley, cada capítulo dessa história sagrada contribuiu para a complexidade da obra de Cristo. Nas últimas sessões, abordamos as facetas da expiação, reconciliação, propiciação, substituição, vitória, resgate e revelação do amor de Cristo. Cada uma delas, como um brilhante diamante lapidado, reflete uma dimensão única dessa grandiosa obra redentora. E agora, ao concluir, somos desafiados a contemplar não apenas com a mente, mas com o coração. Pois, diante da magnitude da obra de Cristo, somos chamados a uma resposta pessoal. Qual dessas facetas ressoa mais profundamente em nossa jornada espiritual? Que impacto essas verdades têm em nossa vida cotidiana? Que este capítulo não seja apenas uma explanação teológica, mas um convite à reflexão e transformação. Que a complexidade e riqueza da obra de Cristo não sejam apenas conceitos, mas uma realidade viva e pulsante em nossas vidas diárias. Que, ao fecharmos este capítulo, o eco dessa verdade reverberante continue a moldar e orientar nossa jornada com Cristo.
Perguntas para reflexão. Pergunta 1. Por que a ressurreição é fundamental para a obra de Cristo? Que é que leva você a crer que Jesus realmente ressuscitou? Resposta. A ressurreição é fundamental para a obra de Cristo porque ela confirma a vitória sobre a morte e o pecado, validando todo o significado da sua vida, morte e ensinamentos. A ressurreição demonstra o poder divino sobre a morte e estabelece a base para a esperança cristã na vida eterna. A crença na ressurreição de Jesus é apoiada por evidências bíblicas, testemunhos oculares registrados nos evangelhos e nas epístolas, bem como pelo impacto transformador que teve nos seguidores de Jesus. Pergunta 2. Aonde se encontra a primeira promessa bíblica de um Salvador? Quando foi cumprida esta promessa? Resposta. A primeira promessa bíblica de um Salvador é encontrada em Gênesis 3:15, conhecida como a profecia da semente da mulher. Esta promessa foi cumprida com a vinda de Jesus Cristo, que, como descendente prometido, redimiu a humanidade através de sua vida, morte e ressurreição. Pergunta 3. Durante a história, teólogos tentaram explicar de forma coerente a obra de Cristo. Qual foi a época que realçou a vitória de Cristo sobre Satanás? O que mostra que a expiação era para todos? Resposta. A época que realçou a vitória de Cristo sobre Satanás foi destacada pelos teólogos antigos, especialmente Gustav Pauling, que enfatizou a interpretação da obra de Cristo como a vitória sobre Satanás. Isso é evidenciado pelo entendimento de que, pela encarnação, morte e ressurreição, Cristo derrotou os poderes do mal e, eventualmente, restaurará completamente a criação. A expiação era para todos, conforme evidenciado por passagens que indicam que a obra de Cristo teve um impacto universal, oferecendo redenção a toda a humanidade. Pergunta 4. Por qual razão você acha difícil reduzir a expiação a uma única teoria? Resposta. É difícil reduzir a expiação a uma única teoria devido à riqueza e complexidade da obra de Cristo, conforme revelada nas Escrituras. Diferentes teologias e épocas destacaram aspectos variados da expiação, incluindo vitória sobre Satanás, reconciliação, propiciação, substituição e resgate. Cada uma dessas facetas contribui para a compreensão completa da obra redentora de Cristo, tornando a explicação coesa da expiação desafiadora. Pergunta 5. Liste as 5 facetas da joia da expiação. Das 5, qual significa mais para a sua própria vida hoje? Por quê? Resposta. As 5 facetas da joia da expiação são: propiciação, reconciliação, vitória e resgate, substituição, revelação do amor. A faceta que significa mais para minha própria vida hoje é a reconciliação. Esta faceta destaca a restauração do relacionamento entre Deus e o homem, impactando todos os aspectos da vida. A compreensão de que fui reconciliado com Deus através da obra de Cristo me traz paz, esperança e propósito, moldando minha perspectiva e influenciando minhas relações com os outros e comigo mesmo. Chegamos ao final deste capítulo com profundo agradecimento por seu empenho e dedicação em explorar as riquezas da teologia conosco. É uma jornada que nos desafia, nos transforma e nos leva a contemplar a grandiosidade da obra de Cristo de maneiras novas e impactantes. Quero expressar minha sincera gratidão por cada um que esteve presente, contribuindo com seus pensamentos, reflexões e perguntas enriquecedoras. Seu compromisso com o aprendizado e a busca por compreender as complexidades da fé é inspirador. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Que este conhecimento se traduza em uma vida mais profunda e significativa em Cristo. Agradeço por fazerem parte deste ministério de estudo e reflexão. Quero incentivá-los a se inscreverem novamente no canal, fortalecendo nossa comunidade e garantindo que vocês estejam sempre atualizados sobre os próximos conteúdos. Lembrem-se de verificar os temas já abordados em meu canal, pois há uma riqueza de informações teológicas disponíveis para enriquecer ainda mais sua jornada de fé. Estamos aqui para servir e atender às necessidades daqueles que buscam crescimento espiritual. Continuem engajados, compartilhando suas experiências e insights nos comentários. O diálogo é fundamental, e é através dele que aprendemos juntos. Por fim, aguardo ansiosamente pelo próximo encontro em nosso curso de teologia. Que Deus continue abençoando cada um de vocês, guiando-os em sua jornada de fé.
Até breve. Com apreço e gratidão. Pastor Leonardo.